Olá, pessoal, tudo bem? Vamos vendo se o pessoal tá chegando. Mais uma quinta-feira. Oi, Pri, tudo bem? Karina chegando. Bom, pessoal, vamos chegando então. Para quem não me conhece, né? Quem tá chegando por aí, por agora, meu nome é Janaína Santos, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mentorias e supervisões acerca do desenvolvimento humano e estamos com um projeto maravilhoso, que é o projeto Carreiras de Sucesso, para ajudar todos os nossos jovens vestibulando que estão na fase de escolha de suas carreiras, de suas profissões. E hoje, para brilhantar nossa noite, nós temos uma convidada querida, a Karina Kelly Moisés, que vai falar com um bate-papo conosco hoje sobre a área da administração de empresas. Uma área tão maravilhosa, né? Tão rica. E eu espero que a gente possa, então, contribuir para a formação de muitos jovens que estão falando com a gente. Se você conhece, né, algum jovem, aproveita, compartilha aí nosso vídeo, nossa live de hoje, para que chegue ao maior número de jovens possíveis essas informações. E obrigada por vocês estarem aqui conosco. A Karina já chegou, boa noite, Ká, tudo bem? Oi, Jana, boa noite. Tudo sim? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, e você? Tudo certinho aqui também. Então não vou pôr o fone, que aí eu acho que assim fica mais fácil de falar, de conversar, eu fico mais livre para movimentar. Ai, que ótimo. Bom, Karina, eu gostaria primeiramente de te agradecer pelo aceite do nosso convite, né? Essa linda parceria aí para poder ajudar cada dia mais nossos jovens que estão na fase de vestibulandos, fase de início de carreira, escolha de uma profissão que talvez seja, né, para a vida toda. E Uhum. hoje nós estamos então com você, uma convidada mais que especial, para falarmos um pouco, né, sobre a sua atuação, sua formação em administração, sua atuação profissional, um pouco como é a área de formação desse administrador, né, quais são as dicas que você poderia nos dar. Então eu gostaria que você começasse se apresentando um pouquinho para o pessoal, pode ser? Pode, claro, né? Boa noite, gente. Eu sou Karina Kelly. É, Me formei em administração em 2017, né, quando eu concluí a administração. Logo após a administração, eu já embarquei na psicopedagogia, né, porque existe dentro de mim um bichinho que eu falo que é um bichinho curioso, que quer sempre aprender, que quer sempre saber mais. Então, terminei a graduação, já entrei na pós, terminei a pós, já comecei uma outra agora, que é o MBA, né, de programação neurolinguística, que vai ter aí muito a ver também com a administração. E isso é muito bacana, né, Jana? Isso é muito interessante. Que quando a gente Uhum. começa a estudar, vai despertando uma coisa tão bacana dentro da gente, dessa questão do conhecimento, de desenvolvimento, né, humano, que a gente aí não para. Mas aí eu vou explicando depois, no passar da live, um pouquinho melhor essa trajetória toda aí. Ah, que ótimo, Ká. Conta pra gente, como é que você escolheu, por exemplo, a carreira da administração? O que te levou a fazer o curso de administração? Jana, eu brinco que eu era uma criança diferente e minha mãe não percebia. Por quê? Com 5 anos, 6 anos, eu pegava as minhas bonecas, colocava elas em rodas e brincava de fazer reunião. Eu gostava de inventar Olha, que reuniões, legal. eu pegava papelzinhos, ficava escrevendo, falava que era relatório. E minha mãe percebeu, né, que eu tinha sempre esse mesmo tipo de brincadeira, que eu gostava sempre de brincar de escritório. Ela foi comprar uma calculadora, daquelas calculadoras que você compra para criança, que são maiores, mais Uhum. potentes. E aí eu comecei a fingir que ficava calculando. E aí ela me deu aquele dinheirinho, aquelas notas de papel. Então eu sempre criei dentro do meu universo infantil esse cenário de um escritório, né? Então as minhas brincadeiras eram sempre todas essas, né, da gente imaginar ali um comércio, imaginar ali, né, uma empresa. Eu sempre imaginei me brincando dentro de uma empresa, isso pequenininha. E aí eu fui crescendo, fui ficando maior e isso começou realmente a ficar mais acentuado.
Então, por exemplo, a gente ia no supermercado, eu controlava a minha mãe, eu controlava o que que ia comprar, eu pegava aquela calculadora que ela tinha me dado, somava os Uhum. preços, falava, ó, esse daqui a gente vai levar porque tá mais barato esse mês, esse a gente não vai levar porque esse aumentou o preço. Então, sempre existiu dentro de mim essa coisa da administração, de controle, de organização. Eu sou uma pessoa muito organizada, você me conhece, né? Então, sempre Uhum. teve. Quando chegou os meus 14 anos, começou a correr na escola um boato de uma oportunidade de emprego. Para conseguir esse emprego, você tinha que fazer uma prova, um processo seletivo. E aí eu fiz, e era uma vaga de aprendiz. E aí, Ah, então, que eu consegui bacana! o meu primeiro emprego como aprendiz aos 14 anos na área administrativa. Então, eu fiquei um período nessa empresa, fiz o curso como aprendiz, e aí, assim, foi transformador. Essa fase dos 14 anos foi transformadora, porque eu era tímida, eu tinha muita vergonha de falar. Então, o curso de aprendizagem na administração desenvolveu a fala. Terminou o meu contrato de aprendiz, comecei a fazer um estágio também na área administrativa. E aí eu fiquei 2 anos nesse estágio. E aí olha que coincidência, Jana, como que as coisas vão caminhando, né, na vida da gente, e tudo tem ali um certo tipo de rumo. Esse estágio que eu fui fazer na área administrativa já envolveu um pouco a área da educação. Eu fui trabalhar Olha, para uma fundação lá dentro da faculdade de Odonto, na USP, que é uma fundação que ficava responsável por organizar os cursos de pós-graduação, na verdade. Então eu comecei a ter uhum. contato com esse outro tipo de universo, com o tipo do universo administrativo focado para educação. Terminou, Sim. né, essa parte do estágio, comecei a fazer um curso técnico. Comecei a fazer o técnico, aí arrumei um outro emprego, também na área administrativa, e aí do técnico, na verdade, no meio do técnico, eu consegui a vaga na faculdade. E aí já Que entrei lá bacana. na faculdade, já embarquei também numa outra empresa, também na área administrativa. Então sempre foi muito assim, sabe? Já comecei no curso como aprendiz administrativa, na área administrativa, e fui seguindo todo esse caminho dentro aí da parte administrativa, que foi uma trajetória assim super bacana, me abriu várias possibilidades, vários campos, vários olhares, então foi muito gostoso. E é assim que Que surgiu. legal, cara. Que bacana saber um pouquinho dessa sua trajetória. A gente acaba trabalhando, tendo muito contato e não dá tempo, né, de saber quais são nossas origens. E aí agora eu Uhum. entendo ainda mais o link, né, que você faz com a sua atuação no momento, com a educação, ou seja, esse histórico que é desde o âmbito familiar, né? Que Uhum. bacana poder saber um pouquinho mais aí da sua história. Ô, Ká, conta pra gente assim, quem tá assistindo nossa live, ou os jovens que vão assistir depois, como que é a graduação em administração? Que matérias estudamos, aprendemos, quais são, como é a grade, mais ou menos assim, padrão, né? Claro que diferencia de um curso para outro, de uma instituição para outra, até de estados, dependendo do caso. Mas a gente sabe que há uma grade comum curricular, né, pelo Ministério da Educação. Conta pra gente um pouquinho como que é a graduação em ADM. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque é um curso que eu realmente amo, né? É dentro do meu coração, eu carrego aqui. Mas a gente tem Uhum. algumas bases para a gente separar. Isso é legal da gente falar, Jana, porque tem gente que pensa que quando você vai fazer administração, você não vai ter contato, por exemplo, com a parte de exatas. E isso é um engano, isso é um Uhum. erro. A gente vê muito exatas na área administrativa, né? Então, quando a gente vai pensar aí nas disciplinas, eu vou ter estatística e probabilidade, eu vou ter matemática um, matemática 2, vou ter matemática financeira, né? Vou ter uma matéria que foi uma matéria que pegou muita gente no meu primeiro semestre da faculdade, que foi lógica, né? Porque as pessoas Olha que entravam legal! na faculdade e achavam que a administração ia ser só uma coisa humana, e o primeiro semestre, pá, lógica. E um Já monte de veio de gente cara. ficou perdido, meio que se desesperou ali. Então, tem a parte das exatas, né? Isso é legal a gente fritar bastante. E tem também a parte da humanas. A DM, ela é muito gostosa porque você tem esses dois caminhos, né? Você segue trilhas bem bacanas, bem abertas. Você não fica focado ou só na exata ou só na humanas. A gente consegue trilhar entre os dois. Na parte de humanas, a gente vai ver um pouquinho
sobre comportamento humano. Quando a gente vai pensar, por exemplo, no gestor de RH, que é o que um ADM pode fazer, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Ele precisa saber, Uhum. né, quais são os perfis de personalidade. Então, a gente vê um pouquinho de psicologia, a gente vê um pouco sobre logística. Adoro essa parte também da logística. Então, você vai aprender controle de estoque, controle de rotas. A gente vai falar um pouquinho sobre produção. Então, é uma área ampla em que você vai ver muitas coisas, né, que vão te criar aí rumos, caminhos para você seguir uma direção, né? Então, por exemplo, assim, se você é daquela tipo de pessoa que fala, Karina, não gosto de falar em público, não me dou bem falando assim na frente de pessoas, mas quero fazer administração. Faça. Porque essa questão de falar em público, a gente vai transformando no decorrer do curso, né? A gente faz muitas apresentações, né, em administração. E isso é realmente assim transformador. Então são essas áreas, Jana. A gente vai ter exatas, a gente vai ter humanas, né? Vai ter contábeis, tem um pouquinho de tudo. Que bacana, parece assim um curso muito transformador, não só em termos de profissão, né, Karina, mas também enquanto pessoa, né? Então essa coisa da timidez sendo trabalhada aí nas disciplinas, né? Também a parte lógica, porque muitas pessoas fogem, né? Nós estamos falando aí da administração, mas sabemos o quanto que é importante saber sobre estatística, probabilidade. Por exemplo, na psicopedagogia é algo que eu sinto que os meus mentorados, por exemplo, têm muita dificuldade na hora de fazer um teste, de analisar, né, quantitativamente. Então, eu acho que é bacana você também frisar isso para quem quer fazer administração, porque é uma base. A pessoa pode até não querer seguir a área de exatas finanças, mas essa base é essencial, acho que para quase que toda a profissão. Né? Entender um pouquinho aí dessa logicidade do funcionamento aí do nosso cérebro e quanto somos capazes, né? Bacana. Isso. Ô, Ká, conta um pouquinho assim pra gente também, agora dos campos de atuação. Onde é que uma pessoa formada em administração pode atuar? Eu sei que vão ser muitos, né? Infinitas possibilidades. Mas fala pra gente assim as principais, para quem ainda está em dúvida. Ah, eu não sei se eu gosto muito de exatas, essa parte de cálculo que a gente sabe que é um período do curso, não é o curso todo. Ah, eu quero trabalhar mais com pessoas ou não. Não gosto muito de trabalhar nessa relação humana. Que outra área que eu posso seguir, né, de atuação dentro da minha formação em administração? Conta pra gente um pouquinho. Vou começar assim com um dos que eu acho que é um pouco mais marcado, né? Todo mundo que começa um pouco na administração acaba tendendo a ir para a parte financeira, né? Então você tem essa possibilidade. Dentro, né, da matriz curricular, quando a gente vai ver a matriz, a gente vai ver também um pouco de economia. Então você pode trabalhar em contas a pagar, contas a receber, análise de crédito, né? Então a parte financeira encaixa bacana com quem é ADM, com quem faz administração. Inclusive, essa foi uma das áreas que eu comecei, né? Logo que eu entrei na faculdade, a minha primeira experiência foi justamente nessa parte financeira, né? Fiquei um tempo ali na contas a receber, depois fui para análise de crédito. Então, dá para fazer a parte financeira. E aí eu vou dar um Uhum. exemplo bacana. É, por exemplo, não gosto da parte financeira, quero ir para uma coisa mais criativa. Você pode ir para o marketing. Dentro de ADM, a gente estuda marketing e você pode ir para a parte de marketing. Então, eu tive uma colega que fez, né, a faculdade comigo, a Drica, e ela começou ali junto com todo mundo e ela já tinha uma coisa interna dela com essa questão de marketing e hoje ela tem a própria agência dela de marketing, né? Vou Olha, até que fazer legal. depois uma propaganda para ela. Uhum. E olha que bacana, olha que incrível, né? Então você começa a faculdade de marketing, de administração e acaba indo depois para outros caminhos. Então, a ideia do marketing é um caminho super bacana também, porque é uma coisa que a gente vai estudar bastante na administração. Então, depois, se você quiser trabalhar nessa parte de propaganda, em agências de marketing, também vai funcionar, também vai dar certo. Um outro caminho que você pode ir é para a parte de logística, né? Logística, um pouquinho ali da produção também, porque a gente também vai ter esses estudos de logísticas, a gente vai aprender um pouco sobre controle de estoque, né? Então, o que que é PEPs, o que que é Uhum. o EPs, quais as formas de fazer rotas, né?
quais são as melhores ferramentas na hora que a gente vai usar para poder fazer uma rota, para pensar em rotas. Depois da logística, você pode ir também para a área dos recursos humanos, né? A gente tem muito administrador na parte de recursos humanos, né? Nessa parte de lidar com pessoas, gerenciar pessoas, né? Momento de entrevista, de seleção. Então, você acaba tendo ali várias ramificações bacanas para atuar. E você vai vendo qual é aquela que seu perfil vai se encaixando melhor, né? Então, por exemplo, eu comecei na parte financeira, gostei, mas não gostei tanto. Aí por isso que eu fiz a mudança para a parte mais voltada para o humano, né? Para o contato ali envolvendo treinamento, educação. Então dá para você ramificar ali para o perfil que você acha que fica melhor ali com a sua personalidade, aonde você tem mais afinidade, desenvolve melhor. Legal, ó. Temos um comentário aqui. Vão deixando, viu, pessoal, comentários, dúvidas, para a gente aproveitar o máximo que a gente pode tirar aqui dessa Karina maravilhosa administradora. O Ká, ó, tem um comentário aqui da Prilade falando assim que você é tão maravilhosa na administração que inclusive ajuda ela a organizar a própria vida. Conta pra gente um pouquinho, porque o administrador tem um pouco esse lado também de gerenciar, né, pessoas, ajudar na organização. Tem, Jana. E assim, é incrível. Parece que eu sempre estou dando assim, de um jeito, de outro, de uma forma, de outra, eu sempre estou ajudando a organizar algo. Por quê? A administração, a gente tem alguns pilares, né? Então, um dos pilares é o planejamento. E para eu conseguir planejar algo, eu preciso ter um sistema de organização interno e na minha cabeça para eu conseguir organizar aquilo. Eu preciso ver, né, uma lógica naquilo para conseguir organizar. Então, a questão da organização, planejamento, controle, direção, ela está ligada diretamente ali com a área da administração, porque é o que a gente faz o tempo todo. Mesmo quando às vezes assim, a gente fala, ah, não, vou deixar correr para ver como que é. Mentira. A gente no fundo tá ali planejando, não, então tudo bem, então eu vou fazer isso. Se não der certo, eu já tenho esse plano aqui para caso não dê certo, já tenho uma outra opção. Eu já estou imaginando então tudo que pode acontecer. A gente está o tempo todo, né, nesse tipo de raciocínio, nessa linha de raciocínio. E aí é legal, Jana, eu comentar uma coisa que ela acabei não falando na outra pergunta, né? Quando a gente vai pensar num administrador, a gente também tem a linha dos empreendedores, né? Quando a gente Que para para bacana, é pensar, verdade. né? Durante essa pandemia, inclusive, tem surgido muito empreendedores. Uhum, Então, vou dar um muito. exemplo aqui do pessoal do condomínio. Né? Começou a pandemia, o pessoal começou a entrar numa situação financeira um pouco apertada, e aí uma moça aqui do condomínio começou a vender pão. E eu falei, olha, como que às vezes, né, precisa de um gatilho, né? E aí Uhum. ela conversando comigo, ela falou, Karina, né, me ajuda aqui a fazer, né? Eu quero vender o pão, mas eu não sei como que eu coloco o preço do meu pão. Chamei ela, vem cá, vamos Uhum. sentar, vamos ver o que que você está gastando, né? O quanto você gasta com os insumos para fazer esse pão. Vamos calcular aqui em média o quanto você vai consumir de gás para a gente ter um valor do gás, para a gente conseguir pôr nesse cálculo também. Vamos imaginar qual que é o valor que você quer ter de lucro em cima desse pão. Calculamos o preço do pão dela. Fizemos lá uma logo, um marketing para ela anunciar e divulgar esse pão aqui no condomínio. E aí ela, todo dia ela põe no grupo. E aí eu falei assim, olha, mesmo que você vai vender um pão, você tem que ter um diferencial, né? Que é o que a gente vai pensar quando a gente está pensando num empreendedor administrador. Eu preciso ter um Perfeito. diferencial para as pessoas consumirem Uhum. o meu produto, né? Qual que vai ser o seu diferencial? Eu levo, então, o pão no apartamento da pessoa. A pessoa me chama no WhatsApp, ela nem precisa sair do apartamento. Eu levo. Vai Obrigada. estar quentinho. Então, olha, né, que bacana. Como que a gente consegue aí trilhar vários caminhos, né, várias ramificações dentro aí da área da administração. Que bacana, cara. Nossa, quanta coisa, né? Vai fluindo ideias. Eu espero que quem esteja aqui esteja aproveitando um pouco isso também, independente até da sua profissão, usar estratégias da administração para nos facilitar o dia a dia. Então, organizar finanças, né? Como está a finanças, o quanto entra de dinheiro, o quanto sai, qual é o planejamento para um futuro, inclusive financeiro, né?
reserva de emergência, enfim, tantas coisas, tantos caminhos que a gente aprende que são estratégias advindas do campo da administração, né? Eu acho muito bacana isso. Então, são muitas habilidades, são muitos caminhos. E aí, como você falou, esse exemplo do empreendedorismo, quantos administradores natos existem e nem sabe do seu próprio talento, né? Aí se descobrem, talvez, então, num momento de necessidade, ótimos administradores e que vão buscar ferramentas em pessoas como você, que vão dar mentorias sobre isso, estratégias de como melhorar nessa parte administrativa. Eu acho isso super bacana. Que legal esse trabalho também do administrador, né? Ô, Ká, dá uma dica assim, por exemplo, então, vou atuar como administrador, né? O que eu preciso ter, né, para ser um bom administrador? Que caminhos, que estratégias, que ações eu preciso ter para me tornar, então, um profissional de sucesso nessa carreira da administração? Eu gosto de falar que a gente tem que começar do começo, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa aí mais jovem, mais novo e quer entrar dentro do mercado profissional, já dentro da parte administrativa, procure então um programa de aprendizagem, né? Que é o pontapé inicial para a gente entrar dentro de um mercado de trabalho. Se você não quer essa ramificação da aprendizagem, vamos então atrás de um curso técnico. E aí eu já aproveito para falar. Ribeirão tem muitas oportunidades, né? Aqui em Ribeirão a gente tem a ETEC, que oferece cursos técnicos de graça, né? Sem cobrar nada do aluno, de ótima qualidade, né? Então, a gente precisa evitar desculpas, né? Porque tem sempre aquela desculpinha, mas é difícil, é complicado, mas gasta dinheiro, envolve dinheiro. Não, a gente tem várias opções aqui dentro da nossa cidade que dá sim para fazer, basta dedicação e comprometimento. E aí, do curso técnico à faculdade. Tem gente que vai direto para a faculdade, e é legal também, e é bacana também. Tem gente que fala, não, Karina, não dá, né, para percorrer esse caminho, porque eu já estou um pouquinho mais velha, eu vou direto para a faculdade. Faça a faculdade. Porque tem gente que entra em faculdade e não faz a faculdade, né, gente? Verdade, a gente sabe muitos casos, né, desses. Eu, como professora de pós e graduação, tem muitos que só marcam presença. Ou está corpo presente só, né? Isso. Então, essa é uma coisa importante. Por quê? É aquilo que a gente sempre fala, network. Se eu estou dentro de um lugar onde eu estou tendo contato com pessoas que estão se profissionalizando, essas pessoas vão ser o meu cartão de visitas daqui para frente. Né? Então, qual é a imagem que eu estou deixando para esses meus colegas de sala enquanto eu estou fazendo a faculdade? Estou deixando uma boa imagem? É sempre isso que eu falo, né? Eu tenho aqui os meus colegas de sala, né? Será que eles me contratariam se eu fosse na empresa deles fazer uma entrevista? Então, isso é muito importante. Faça a faculdade realmente, né? Curta esse momento, aproveite esse momento, explore ali dos seus professores, orientadores, o máximo que você puder explorar, o máximo que você puder tirar, porque é uma fonte de conhecimento que vai ser sua para sempre. Então, né, tem várias coisas, várias situações que aconteceram na época da minha faculdade que às vezes virou, mexeu, eu utilizo hoje dentro da sala com os meus meninos, né? Então, legal. Olha como que é um conhecimento que é seu, né? Então, isso é muito importante. Você precisa realmente ter um comprometimento, né? A partir do momento que você se compromete com algo, as pessoas percebem isso. E aí fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, onde eu atuo hoje, eu iniciei lá através de uma indicação de um professor da faculdade. Foi um professor da faculdade que virou para mim e falou, Karina, olha, tem uma vaga assim, 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 é o seu perfil. Eu vou indicar você, você quer? Eu falei, quero. Então, olha como que as pessoas, né, que estão ao nosso redor nos observam. Então, isso eu acho que, assim, para qualquer profissional, essa é a dica de sucesso, esse é o sucesso, comprometimento e dedicação. É fazer bem feito, não importa o que você está fazendo, mas tem que ser bem feito. Que legal. Até usando um pouco dessas técnicas da PNL, como você falou, né? Esteja no momento presente com presença, né? Esteja inteiro naquele momento. Porque não vai adiantar estar na sala de aula, fazendo um curso, seja o que for, ou até mesmo no virtual,
e deixar lá a tela ligada e estar conversando, fazendo outros assuntos, né? Ou estar na sala de aula presencial e ficar pensando o que tem que fazer depois, ou como vai ser o dia seguinte. Estar presente com presença faz com que a gente aprenda de verdade, né, Karina? Que na administração ou até em qualquer área é essencial para que a gente se torne, então, um profissional que seja seguro do que faz, né? E que queira aprender e evoluir cada dia mais. Eu acho isso muito bacana. Gostei muito da sua dica que serve para todos os nossos jovens que querem ser administradores e também de outras áreas, né? Cá, Sim. para a gente finalizar, conta um pouquinho. Estamos sendo observados sempre, é isso mesmo, né, Jaqueline? A Jaqueline Salvador comentou isso. Como quando você falou até assim, né? Que imagem eu quero passar para o outro? Então, virar uma referência na sua área, no seu campo de atuação, né? A sua base valorativa profissional. E que isso não tem cunho com religiosidade, nada disso. Que imagem eu estou passando? Né? Hoje existem, inclusive, profissionais que nos auxiliam para isso, né? Como que eu vou mostrar a minha imagem, né? Que imagem eu quero passar? E ser verdadeiro nisso, né? Conseguir transpor todas as suas ideias em ações verdadeiras, fiéis, né? Cá, para a gente finalizar um pouquinho, o pessoal também já pode ir deixando perguntas, comentários se tiverem. Conta um pouquinho, assim, como está o campo da sua profissão hoje, a sua atuação no momento, para o pessoal ficar com um gostinho de quero mais, assim, um exemplo prático de como você está hoje. Você já atuou no setor financeiro, né? Percebeu que não era a área que você mais gostava, ou seja, a possibilidade de nós mudarmos dentro da nossa própria área de formação. Então, não gostei do financeiro, eu posso migrar, né? A possibilidade é enorme. Então, conta pra gente um pouquinho hoje da sua atuação. Hoje eu trabalho dentro da educação, né? E a administração é tão forte, tão presente em mim, que hoje eu ensino um pouco sobre a administração, né? Eu trabalho na área de capacitação de jovens, então eu capacito jovens para entrar aí dentro do mercado de trabalho. E isso foi, assim, algo realmente transformador na minha vida. Eu não imaginava, eu nunca tinha imaginado, Jana, dar aulas. Nunca tinha passado pela minha cabeça estar dentro de uma sala de aula com adolescentes. E aí, quando tudo isso aconteceu e eu comecei a dar as primeiras capacitações, eu comecei a ter os primeiros contatos com as turmas, eu falei, gente, era isso. Era isso que precisava na minha vida, era isso que eu realmente precisava fazer, porque é uma troca de experiência tão grande, é tão enriquecedor, é tão bacana, que não tem, assim, palavras para traduzir qual que é aquela sensação que a gente tem, por exemplo, quando a turma está acabando, né? Você ficou Nossa. ali um mês com aqueles meninos, ficou um período com aqueles meninos e você ensinou como a falar, como se comportar, como se vestir, como fazer um relatório, como fazer uma ata de uma reunião. Ensinou várias coisas e aí você tem aquele menininho que chegou na tua sala, que mal abria a boca para conversar com você. E aí a pessoinha vem e fala, olha, obrigado. Hoje eu converso, hoje eu falo. Uhum. Isso não tem preço, né? É uma sensação muito boa, é uma sensação muito gostosa. E eu acho que quando a gente, né, aprende, né, a administração ela foi tão bacana na minha vida que hoje poder ensinar, poder repassar esse conhecimento que eu tive é enriquecedor, é realmente enriquecedor. Então, assim, é muito gratificante. E aí fica como exemplo também de uma outra área, né? Essa área da educação, coordenação de cursos, que são áreas que às vezes a gente não imagina para um profissional de administração e funciona, e, né, dá muito Uhum. certo, é muito bacana. Então, é, assim, eu acho que se eu pudesse lá no passado saber que eu iria amar essa nova fase, né, essa fase de educar, de ensinar, eu já tinha soprado no meu ouvidinho antes, falado, filha, vai nessa direção que você vai amar, que você vai gostar. Mas é muito bom, é muito bacana, né? E assim, a última turma que eu tive, eu falo, gente, eles me fizeram chorar no último dia, porque ficamos, né, um tempo juntos e aí tinha vários casos ali que precisavam de uma atenção mais aprofundada, de um cuidado mais aprofundado, porque tinha uma questões, né, mais delicadas.
E isso foi tão bem trabalhado e eles viraram uma equipe que eu falo. Hoje, dentro de empresas, né, quando a gente vai olhar outras empresas que têm apenas adultos, a gente não consegue encontrar equipes unidas igual as equipes que às vezes passam pela gente. Né? Eles Uhum, são tão é verdade. unidos, eles ficam. Entra tanto o conceito de equipe, de empatia com o próximo, de trabalhar junto, que você não acha com adulto às vezes. Então, isso eu fico muito admirada. Eu falo, gente, olha, é um negócio que dá orgulho, na verdade, né? Você vê adolescentes que muitas vezes são discriminados pela sociedade, muitas vezes a gente tem Uhum. um, né, muito negativo quando a gente vai falar de um adolescente, e que, na verdade, quando você dá a oportunidade, eles produzem e eles batalham pelaquela oportunidade de forma extraordinária, realmente como se fossem guerreiros. Né? A gente costuma brincar, são guerreiros, eles estão ali, Guerreiros eles vão mesmo. estudar de manhã, eles vão trabalhar à tarde, eles vão pegar o ônibus lotado e dão a cara a tapa. Então, isso realmente é muito gostoso, é muito satisfatório, é muito bom. Que legal, cara. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque esse nosso trabalho de desenvolver jovens para o mundo do trabalho vai muito além do mundo do trabalho, né? É uma formação humana, né? E como a gente percebe e quanta saudade estamos nesse momento, né, de nossos jovens nesse sentido e poder vê-los com essa formação, que apesar de todos os fatores adversos do desenvolvimento humano de muitos deles, né, como você falou, pegar a lotação, a dificuldade de locomoção, sair do emprego, ir para capacitação, ou ir para a escola, porque a maioria deles se encontram nessa fase escolar, eu percebo essa garra e que tudo isso contribui tanto para a formação deles, que depois de formados, né, nas nossas formações, eles vão nos dar feedbacks que vão para o ensino superior, falando assim, inclusive, poxa, tudo que eu aprendi com você, sou tão grato, né, Cá, Jana, Pri, enfim, todos nós aí como instrutores de aprendizagem, porque muitos conceitos eles já tiveram na adolescência, né, nas capacitações. E eu acho que na nossa profissão, né, não há coisa melhor do que a gente poder ver, né, os discípulos, né, até superando os mestres e aprendendo e desenvolvendo. É lindo mesmo, né, ver tudo isso. Tem uma perguntinha aqui da Fabi, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, para rolar. Vocês acreditam que o profissional... Ai, deixa eu voltar aqui, que sumiu para mim, gente. Calma aí. Vocês acreditam que o profissional da atualidade deve estar adepto, ai, voltou, sumiu de novo, a descobrir novas áreas de sua profissão? Bom, vou falar por mim, depois vou passar para cá também. Fabi, com certeza, né? Eu acho que o papel hoje, além do que a Karina falou de nós estarmos realmente presentes e com presença no que estamos fazendo, é a capacidade de flexibilizar. E o nosso cérebro já tem isso, né? Que a gente fala da plasticidade cerebral. Então, quanto mais conexões fizermos, quanto mais ramificações, né, expandir esse conhecimento, seja de qual área for, hoje nós estamos falando da ADM, mas qual área for, realmente será o profissional do futuro. Nós falamos que o profissional do futuro não é aquele só que vai acumular títulos, né? E sim que vai acumular conhecimento que possa transformar novas pessoas, né? Outros à sua volta. E você, Cá, o que você acha sobre isso? Tem que acontecer, gente. Precisam, né, enxergar novos caminhos, porque não tem exemplo mais claro, mais nítido do que essa pandemia, que virou a nossa cabeça para baixo, mudou a vida de todo mundo, Uhum. mudou a rotina de todo mundo. E olha o que a gente está fazendo hoje, né? Então, hoje, se a gente precisa dar uma aula através, né, de videoconferência, a gente vai dar aula. Nossa, Se a gente precisa quando? trabalhar em Uhum. home office, a gente vai trabalhar em home office. Adaptação. Né? Isso é uma coisa muito importante porque, às vezes, quando você vai dentro de uma empresa e você tem um funcionário um pouco mais antigo, você encontra essa resistência, né, de mudanças, essa inflexibilidade para se adaptar ao novo. E a gente vive num mundo que tudo está mudando a todo tempo. Toda hora alguma coisa nova está acontecendo, alguma mudança está ocorrendo. Então a gente precisa realmente ter esse feeling, né, de opa, olha, uma atualização aqui, deixa eu ver, porque essa atualização talvez seja melhor. Talvez eu me desenvolva mais com Perfeito. isso. Né? Então a gente Uhum. precisa ter essa capacidade de se adaptar e de enxergar melhores opções conforme, né, as coisas vão surgindo.
A gente estava conversando hoje à tarde, né? Eu estava falando com você. Jana, essa quarentena, ela tá, por um lado, sendo negativa, mas em outros aspectos, para mim, está sendo tão positiva, porque eu estou conseguindo ver coisas que antes eu não via, né? Que antes eu Uhum. não enxergava. Então, a quarentena me serviu para abrir novos horizontes. E é isso que a gente tem que fazer, né? Não só o administrador, mas todas as áreas. Então, o Qualquer que é área. o melhor que eu posso pegar nessa oportunidade, né? Não é o melhor momento, mas o que que eu consigo tirar de melhor disso? Perfeito. É o que nós usamos na educação, né? A capacidade de aprender a aprender, né? Aprender a ser quem sou, aprender a conviver e aprender a aprender sempre, né? Quem me conhece sabe que eu uso uma frase, né? Que nós aprendemos, né? Nos desenvolvemos do embrião ao caixão. Então, a gente tem um mundo pela frente, né? Novas conexões, um bom relacionamento, né? Então, aprender a conviver com a diversidade, né? A minha opinião nem sempre é a melhor, é a correta. Então, a capacidade de flexibilizar isso é muito bacana. E eu gosto muito da gente pensar que se eu quero ver mudanças no mundo ao meu redor, que eu comece a ser essa mudança, né? Então, seja a mudança que você quer ver e obter no mundo. Não adianta eu ficar reclamando das políticas, seja do que ordem for, se eu não começar por mim mesma, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que o administrador traz isso muito dentro da área, mas nós podemos transpor isso, assim, seja o administrador de você, né, cá, nessa parte. Eu Seja acho que na administrador da pergunta aí sua da Fabi, seja o vida. administrador, se administre suas conexões, suas aprendizagens, o que você realmente quer para você, usando essa tríade, né, sabendo quem é você, aprendendo a conviver melhor e aprender a aprender sempre. Sempre. E aí você disse algo importante, Jana, né? Quando a gente às vezes vai conversar com as pessoas, às vezes muitas não sabem o que querem. Isso é Uhum, algo que eu fico às vezes um pouco triste quando eu escuto alguém falando, nossa, mas eu não sei o que que eu faço da minha vida. Então, uhum. pera lá, vamos sentar e Vamos junto, vamos é isso junto, aí. vamos ver. Porque você precisa saber onde você quer chegar para poder trilhar um caminho, né? Para E poder não seguir uma qualquer direção. caminho serve, talvez nem tenha caminhos nesse caso, né, Isso, cara? A gente então a fala gente assim, fica ah, para quem não isso. sabe, qualquer caminho serve. Gente, às vezes não vai existir caminho, porque se você não tem o mínimo de um planejar, de um desejar, fica difícil, né? E é por isso Você a ideia, sabe, inclusive, desse projeto, né? Tão gostoso, tão maravilhoso. Ajudar os jovens, né? Não só mais na clínica, nas mentorias individuais, lá nos meus atendimentos, mas que a gente possa transpor, né, isso, porque a gente já fazia isso, de ligar para os profissionais, de bater papo, de pesquisar, mas poder transpor isso também em rede, né, no Instagram, no Face, seja onde for, para ajudar essas pessoas, né? Então, quem se sente muito perdido, não precisa se sentir perdido. Existem profissionais que podem te mentorar, te ajudar, até para poder achar esse caminho. E esse caminho, inclusive, né, Karina, não é o único. Veja o seu exemplo, que começou na área financeira, foi mordida, e eu agradeço muito por isso, pelo bichinho da educação, né? E ter você trabalhando juntas nessa parte de formação de jovens. Então, é uma área tão ampla que tem tantas conexões, né? Eu acho que isso é muito bacana nessa parte. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez, Karina, por toda, né, por ter aceito o convite de bate-pronto. Eu espero que muitos jovens, muitos vestibulandos, ou quem está aqui mesmo, que conheça alguém que precise saber um pouquinho sobre esse nosso bate-papo, compartilhe, essa nossa live vai ficar gravada aqui. E eu quero também agradecer todo mundo que esteve aqui conosco, né? A Jaqueline, a Fabi, a Pri, Marcela, o Zeca Tessone, que vi aí em algum momento. Enfim, até muitos aprendizes passaram por aqui também. A gente sabe a questão de conexão, às vezes o horário não bate, mas a gente vai ficar à disposição de vocês. Podem deixar mensagens no nosso direct, que nós podemos fazer depois posts sobre as dúvidas de vocês. E eu espero de todo coração que, de alguma maneira, né, esse projeto, essa ideia, chegue, né, à maioria das pessoas que necessitem de um pequeno passo, né? Que isso seja assim, o aperte o play para começar as mudanças na área profissional e pessoal. Cá, por favor, deixa também as suas últimas palavras para o pessoal para a gente finalizar. E se alguém quiser também fazer mais algum comentário, estamos aqui.
Agradeço, Jana, aí a oportunidade, né? Eu adorei quando você comentou do projeto, porque Uhum. realmente, né, quando a gente vai pensar em épocas de vestibular, principalmente dentro desse contexto onde tudo já está, né, sendo um pouco pesado, um pouco difícil, às vezes fica difícil para um jovem, para um adolescente, imaginar quais caminhos ele vai trilhar. E aí, quando a gente começa a falar um pouco de rotina, quando a gente explica quais são as áreas que vai abordar dentro da faculdade, talvez isso realmente facilite aí nesse momento de escolha, né? Então, é um projeto muito bacana, Tati. Parabéns pela essa iniciativa. Ah, Você sempre obrigada. tendo ideias aí extraordinárias, né? Sempre muito Imagina. bacana, repletas de imaginação e criatividade. E eu fico aqui à disposição, né? Quem tiver alguma outra curiosidade, quem tiver alguma outra dúvida, né? Como que é realmente o dia a dia, como que é o contexto. Estou aqui, pode chamar, pode mandar mensagem. E obrigada aí por todo mundo que participou, que fez as perguntinhas, né? A gente está aqui falando e está subindo o tempo todos os comentários, isso é muito bacana, isso é Uhum. muito legal, né? Essa interação. Então, obrigada aí para todo mundo. Tá, deixa pra gente o seu Instagram, para quem quiser te seguir, saber um pouquinho mais, de repente até falar diretamente com você. Claro que o meu Insta também está aberto para as perguntas no direct, mas de repente a pessoa quer direto falar com você, qual que é o seu Insta? Karina Kelly, RC, só. Aí você já me Ok, acha. Karina Kelly, tá, RC. joia. Gente, então assim, nesse novo projeto, nós já falamos sobre a psicologia, a área da administração, mas vem muita coisa bacana por aí, de acordo com a necessidade dos jovens que estão nos procurando, né, no direct. Então, já vou anunciar para vocês, nossa live da próxima semana, que nós vamos falar sobre a área da medicina. E eu vou ter a gratidão em ter mais uma amiga, assim como a Karina, assim como a Fabiola, que vem abrilhantar e contribuir para a nossa formação, para além de sala de consultório, né, sala clínica. Nós vamos falar então com a médica Letícia, que é formada em medicina, aqui também por Ribeirão Preto, e que trabalha na área da oncologia, uma área super, né, especialista, e eu acho que vai ser muito bacana também a gente poder trocar informações sobre a medicina, tá bom? Karina, minha gratidão mais uma vez, gratidão a todos que estiveram aqui participando. E segue lá, então, se necessário, no direct. Compartilha com todo mundo aí as informações da nossa live, tá bom? Tchau, Jana. Boa Obrigada. noite, pessoal. Bom Boa descanso. noite. Tchau, tchau. Beijo.